A investigação diz-nos que a relação entre irmãos é, para a maioria das pessoas, das relações mais longas das suas vidas. E neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre como essas relações nos moldam ao longo do tempo. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Vamos começar com uma pergunta simples. Quando pensa no seu irmão ou na sua irmã, se o tiver, qual é o primeiro sentimento que surge? Para algumas pessoas surge uma sensação agradável, de cumplicidade, uma sensação de cumplicidade que não precisa de muitas palavras. Sensação de que há alguém neste mundo que conhece de onde veio, partilhou as mesmas memórias de infância, as mesmas férias de verão, os mesmos jantares de domingo. Para outros é uma tensão antiga, algo que não foi dito, que foi dito muitas vezes, uma rivalidade que durou décadas, uma distância que foi crescendo sem que ninguém a tivesse escolhido exatamente. E para muitos, talvez até para uma boa quantidade de pessoas, é as duas coisas ao mesmo tempo: amor e frustração, saudade e mágoa, cumplicidade e competição. Os irmãos são talvez das relações mais paradoxais que existe. São as pessoas que nós não escolhemos para crescer, mas com quem partilhamos tudo e também com quem muitas vezes não partilhamos nada. São também, como a investigação científica mostra mais claramente, as pessoas que mais silenciosamente nos moldam com quem nós somos. E vamos hoje falar um bocadinho sobre as dinâmicas entre irmãos, não é? A rivalidade, a cumplicidade, o papel que têm na formação da identidade, dos padrões que se repetem nas relações adultas. E vamos também falar sobre vínculos, não é, que ficaram fraturados e como reparar estes vínculos. Os irmãos, como falava na introdução deste vídeo, não é, são para a maioria das pessoas as relações mais longas das suas vidas. Mais do que os pais, não é, que nos chegam antes e normalmente partem antes. Mais do que os maridos e as esposas, mais do que os amigos, os colegas. Os irmãos estão lá desde o início e costumam ficar quase até ao fim. E, no entanto, ainda precisamos saber mais sobre isso. Porque os irmãos são um palco fundamental para o desenvolvimento humano, não é? Que é com eles que ensaiamos pela primeira vez a negociar, competir, colaborar, perdoar. Então, pensemos no que significa crescer com um irmão ou uma irmã. Estamos a falar de alguém com quem nós passamos a infância, a maior parte do tempo acordado, alguém que nos viu nos momentos menos gloriosos, quando éramos ciumentos, quando estávamos muito ansiosos, quando fomos injustos, e que continuou lá, não é? É nessa relação, muitas vezes intensa e difícil, que muita da nossa personalidade se vai formando. E vamos começar por falar sobre um tema que surge muitas vezes entre irmãos, que é o da rivalidade. Existe uma certa normalidade na rivalidade entre irmãos, e às vezes até necessária. Ela começa cedo, não é? Por volta dos 3 anos as crianças já têm capacidade para avaliar aquilo que recebem, não é? Comparando com aquilo que o outro recebe, e essa comparação é constante. Porquê? Porque os irmãos partilham um recurso que tem limitações, que é o amor e a atenção dos pais. E o cérebro de uma criança em desenvolvimento registra qualquer diferença de tratamento como uma ameaça. E a investigação mostra que quando pais tratam um filho diferente do outro, mesmo que com a melhor das intenções, isso tem consequências diretas na qualidade da relação entre irmãos. Menos calor, mais hostilidade, mais competição. Mas a rivalidade não é só sobre os pais, é também sobre a identidade. Os irmãos constroem a sua identidade em grande parte através do contraste com o outro. Se o meu irmão é o inteligente, eu torno-me desportivo, por exemplo. Se a minha irmã é tímida, eu torno-me extrovertida.
Há um processo, muitas vezes inconsciente, em que amplificamos as diferenças e minimizamos as semelhanças. Porquê? Porque ocupar o mesmo espaço que o irmão gera rivalidade e para evitar esse conflito vamos encontrando a nossa própria zona. Eu sou o outro, eu sou diferente, eu não compito com ele, porque nós somos coisas diferentes. E este processo tem uma função importante, reduzir a competição entre irmãos, mas tem também um custo. Às vezes tornamos-nos menos do que aquilo que poderíamos ser, porque escolhemos, sem dar conta, não ser o que o nosso irmão já era. Sei lá, quantas pessoas é que desistiram de uma paixão pela música porque esse era o talento do meu irmão? Quantas pessoas se afastaram das ciências porque a minha irmã é que era boa nisso? A identidade que nós construímos em relação aos irmãos pode ser libertadora, mas também pode ser uma prisão que nós não sabemos que temos. Acontece que os irmãos não são apenas rivalidade, são também entre os primeiros e mais importantes professores emocionais que nós temos. A investigadora Caroline Petrovsky, da Universidade de Manitoba, observou diretamente famílias com 2 irmãos em idade escolar e adolescência. E o que encontrou foi interessante. O calor entre irmãos estava diretamente associado a comportamentos pró-sociais, portanto, este bem-estar, não é, na relação entre irmãos, ajudar, partilhar, confortar e cooperar. Mais do que isso, descobriu que quando a relação com a mãe era menos calorosa ou mais negativa, os irmãos com maior afeto entre si compensavam, tornavam-se mais pró-sociais um com o outro, como se este vínculo entre irmãos, este vínculo fraterno, fosse aqui um amortecedor emocional desta relação com a mãe menos afetuosa. Isto diz-nos que os irmãos não são apenas companhia, são também proteção. Em famílias onde o ambiente é mais difícil, uma boa relação entre irmãos pode fazer uma diferença fundamental no desenvolvimento de cada um. Porque com os irmãos, ao contrário do que acontece com os pais, a relação é de par. Há uma igualdade suficiente para que o conflito seja real. Não existe uma assimetria de poder que existe entre pais e filhos. Quando os 2 irmãos discutem sobre quem é que fica com o último biscoito ou sobre qual o programa que vem na televisão, estão a aprender sem saber como se negocia com alguém que não nos pode dar o que nós queremos só porque somos mais novos ou mais bonzinhos. A investigação mostra ainda que irmãos com maior diferença de idades tendem a desenvolver dinâmicas mais verticais, ou seja, o mais velho é aqui uma posição mais parental quase, o guia, não é? O iniciador, enquanto que irmãos com idades mais próximas desenvolvem uma relação mais horizontal, de co-construção mútua. Ambas ensinam coisas diferentes, ambas são importantes, portanto não há uma dinâmica melhor do que a outra. E as competências que são desenvolvidas são as de negociação, gestão de conflito, empatia na relação com o par, que depois vão influenciar as relações adultas. E aqui chegamos a um ponto importante, que é o que é que acontece quando crescemos e saímos de casa? Quando os irmãos deixam de estar no mesmo corredor? A investigação é clara neste ponto. Os padrões que aprendemos com os irmãos não ficam em casa na infância. Nós levamos-nos connosco. E há dados longitudinais que o demonstram. Um estudo publicado, conduzido por Gilligan e colegas, acompanhando pessoas durante 2 décadas, portanto dos 15 aos 41 anos, chegou à conclusão seguinte, que o nível de hostilidade que sentíamos para com o nosso irmão de 23 anos estava associado aos níveis de hostilidade e ansiedade que sentíamos na meia-idade. Este calor que expressávamos para com o irmão nessa mesma altura estava ligado a menos ansiedade e a menos sintomas depressivos quase 20 anos mais tarde. 20 anos é muito tempo para uma relação continuar a deixar marcas, não é? E faz todo sentido, porque desde crianças as relações ensinam ao nosso cérebro que esperar dos outros, como é que as pessoas reagem quando estão zangadas, como é que se resolve um conflito, é seguro pedir ajuda, posso confiar. Só que a influência dos irmãos não se limita ao domínio emocional. Um estudo longitudinal recente por Yoon e colaboradores, publicado em 2025, acompanhou durante 4 anos quase 1000 crianças e os seus irmãos na Coreia do Sul. E encontrou aqui um dado também interessante sobre a adição, por exemplo, aos smartphones de um irmão. Quando um irmão via a sua adição ao smartphone aumentar, o do mais novo também aumentava de forma semelhante. Quando o aumento era gradual num, era gradual no outro. Portanto, os irmãos também se sincronizam, não apenas nas emoções, mas nas formas de estar e nos comportamentos digitais. E isto
Não é assim tão surpreendente, porque os irmãos são os nossos primeiros modelos de comportamento entre pares. Nós observamos, imitamos e muitas vezes nem damos conta de que o estamos a fazer. E é interessante perceber, não é, que esse mesmo mecanismo de modelação se estende até aos hábitos digitais, com consequências que se prolongam no tempo. Há ainda uma outra camada que é importante nomear aqui, num outro estudo, que mostrou que os grandes acontecimentos de vida adulta também moldam e às vezes afastam os irmãos entre si. Por exemplo, trabalhar a tempo inteiro, casar ou viver com um parceiro, ter filhos. Todos estes marcos estão associados a relações fraternais um bocadinho mais distantes. A vida vai pedindo atenção e os irmãos vão ficando para depois. E o que é curioso e bonito é que nesse mesmo estudo, até posso dizer que os autores de Aldrich, Nomaguchi e Fetro, este estudo também encontrou o inverso. Quando um irmão tem filhos e o outro não, o que não tem filhos tende a aproximar-se, vai visitar mais, sente-se emocionalmente mais próximo, como se a chegada do sobrinho reacendesse algo. Ou seja, a relação entre irmãos não é estática, vai mudando com a vida de cada um e nem sempre para pior. Mas falámos há pouco que o afastamento entre irmãos adultos pode acontecer. Estimativas sugerem que cerca de 1/3 dos adultos descreve a sua relação com os irmãos como distante e conflituosa. E um número significativo vive em afastamento quase total, sem contacto regular, sem convites para os grandes momentos da vida. O que é que causa este afastamento? A investigação identifica vários fatores e trata-se do tratamento diferencial dos pais durante a infância. Quando uma criança cresce a sentir que o irmão era o favorito, esse ferimento pode durar várias décadas, mesmo em adultos. A memória do tratamento que nós recebemos em criança continua a influenciar a forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Outros fatores incluem conflitos à volta das heranças, não é? E do cuidado dos pais idosos, momentos em que as antigas hierarquias da infância ressurgem, não é? As feridas da infância surgem também. E a escolha dos parceiros românticos também pode trazer ainda mais tensão para relações que já eram frágeis. E, portanto, leva assim a um afastamento físico e emocional em que cada um segue a sua vida. Ou seja, os grandes marcos da vida adulta tendem a afastar os irmãos, não porque, muitas vezes por má vontade, mas porque a vida vai ficando cheia. E o que é peculiar no afastamento de irmãos, ao contrário do afastamento dos pais, é que há menos pressão cultural para o resolver. Quando alguém se afasta de um pai ou de uma mãe, o mundo tem toda uma opinião. Mas quando uma pessoa se afasta de um irmão ou de uma irmã, as pessoas raramente interferem. É como se esse vínculo fosse ao mesmo tempo muito importante, mas muito privado para merecer atenção. Isso tem um custo, porque o afastamento do irmão não é uma coisa simples, implica também fazer aqui uma espécie de um luto, não é? É uma perda de uma testemunha da nossa história, de alguém que sabe de onde viemos, que estava lá nas memórias que mais nos formaram. E, portanto, é esta sensação de luto, de perda, não porque ninguém morreu, mas porque algo acabou. E a questão que se coloca é possível reparar uma relação com um irmão que se tornou assim mais distante e dolorosa? A resposta honesta é depende. E essa dependência tem aqui vários pontos. A reparação ela é possível, é transformadora. No estudo longitudinal de Gilligan, mostrou que esta relação calorosa de proximidade entre irmãos pode crescer na vida adulta. Aqui, entre os 18 e os 23 anos, em que os irmãos saem de casa, podem sentir aqui um bocadinho mais de aproximação um pelo outro do que quando viviam juntos. A distância física, paradoxalmente, pode ajudar. É como se sair da dinâmica familiar, não é? Permitisse ver o outro com outros olhos. E depois temos os grandes acontecimentos, não é? A doença, a morte de um dos pais, o nascimento de um sobrinho, uma crise pessoal, que tiram as pessoas das suas posições habituais e as levam a estar juntas de uma forma diferente. E há várias reconciliações que acontecem assim, pela circunstância. Só que para uma reparação consciente acontecer, há aqui alguns passos que são importantes. É importante reconhecer padrões que se repetem, não é? Quando eu estou com o meu irmão, qual é o papel que eu assumo automaticamente?
Sou o mais novo que ainda pede aprovação? Sou o mais velho que sente que tem que controlar? Estou a ter uma conversa real ou estou a ter uma conversa que tivemos 1000 vezes aos 10 anos? O outro ponto é distinguir a história da identidade presente. Não é? Às vezes os irmãos tendem a congelar-se nas histórias antigas, não é? Nas versões antigas. A irmã mais nova pode ter 45 anos e o irmão mais velho continua a tratá-la como se tivesse 12. Então parte da reparação e pedir para ser visto, parte da reparação é ver como a pessoa é agora, não como a criança que era. E o terceiro é o mais difícil, que é decidir o que se quer da relação. Nem toda a gente quer uma reconciliação total, nem sempre isto é possível, não é? Alguns irmãos afastados chegam a um ponto de paz sem sequer voltarem à proximidade. São cordiais, isso também é válido. E amar alguém e reconhecer que o contacto regular é prejudicial para o próprio não é uma contradição, é uma forma de cuidar de si mesmo também. E para quem sente que há alguma coisa por resolver, que sabe que há uma mágoa que não foi nomeada, um pedido de desculpa que nunca chegou, um momento que ficou por falar, alguma pendência, a terapia também pode ser um espaço valioso. Portanto, a terapia familiar para irmãos é pouco comum, mas ela existe desde que estejam disponíveis e pode ajudar a descongelar décadas de padrões que nenhum dos dois consegue mudar sozinho, mesmo a solo um com o outro. Mas há algo que é possível também fazer individualmente, que é perceber de que forma a relação com os irmãos moldou a sua forma de se relacionar com os outros, identificar papéis que assume automaticamente, as dinâmicas que reproduz, as feridas que ainda magoam. E este trabalho não precisa da relação com o irmão para começar, pode acontecer dentro de si. É iniciar esse trabalho consigo e, se precisar de ajuda, pode procurar a ajuda de um profissional de saúde. Há aqui uma ideia que eu queria deixar, não é? Os irmãos são a nossa primeira prática de relacionamento com o par, são um primeiro espelho que não são os nossos pais, que nos vê de fora com o mesmo nível, sem aquela autoridade vertical de quem nos criou, em princípio, não é? E é nesse espelho que muito do que nós somos se vai formando, não é? A forma como nós competimos, como cooperamos, como pedimos atenção, como damos atenção. Independentemente de ter irmãos ou não, porque muitos dos padrões que aprendemos na infância se formam também com primos, amigos próximos ou outras pessoas que ocuparam esse lugar, vale a pena então fazermos esta pergunta: que relações da infância me ensinaram a navegar no mundo de forma igual, não é? O que aprendi aí e o que é que eu ainda carrego? E as respostas a essas perguntas são simples, é um gesto de autoconhecimento e uma forma também de poder, até se estiver interessado, em reparar algumas das suas relações. Espero que este episódio tenha feito sentido. Deixe aqui as suas reflexões, o seu comentário e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.